Shingeki no Kyoji, ou Shingeki no Kyoji, ou Ataque ao Titans. E é um anime, vamos dizer, de maior sucesso até agora, junto com outros. Porém, ele está sendo muito bem falado, ele está na boca do povo. É mesmo, é? O anime foi lançado em 2013, porém o mangá foi lançado em 2009. A história conta no ano de 845, em que a Terra, o mundo, está sendo assolado por titãs. Titãs esses que comem humanos. Então a história é bem, vamos dizer, é interessante, é uma ideia nova, assim. A maioria dos outros desenhistas, dos outros mangakas não tinham botado essa ideia à tona. E pelo que eu li, o próprio escritor, Hajime Isayama, ele teve essa ideia enquanto estava jogando um jogo que tinha ETs que comiam humanos, e ele teve essa sacada aí, e foi muito boa. O anime, além de falar sobre isso, nos traz 3 personagens principais, que são o Eren, o Armin, ou Almin, e a Mikasa. Eles vivem, a Terra, os humanos estão se protegendo dos titãs, e eles resolveram levantar muralhas. Muralhas quais são 3, que é a Maria, a Rose, que é a do meio, e a China. A muralha Maria, assim também como a Rose, elas têm, vamos dizer, 4 cidades, 4 distritos nas suas pontas, distritos de norte, sul, leste e oeste, onde há concentração de pessoas, onde são as cidades. E porque seria mais fácil atacar os titãs, porque eles vão atrás de aglomeração de pessoas, já que eles comem humanos. E no distrito sul é que estão os nossos protagonistas da história. Como já havia falado, a história começa no ano de 845. O Eren, a Mikasa e o Armin moram no distrito sul. E já no primeiro episódio a gente vê que já faz 100 anos que os titãs não atacam por causa das muralhas. E meio que eles comentam que isso seria como viver um gado. Aprisionados. Não é que você está se protegendo, vocês estão apenas presos. Presos, com medo do que está por vir, e se tornando um alvo também mais fácil, já que vocês estão encurralados, não tem para onde vocês correrem. E no caso, é exatamente isso que acontece. O titã colossal, como é dito, ele é maior que a muralha, ele mete um chutão na muralha, faz um buraco na muralha. Após que ele dá um chute na muralha, que há toda a confusão, o Eren e a Mikasa voltam para casa para tentar encontrar com a sua mãe. E é lá que eles encontram a mãe deles embaixo dos destroços da casa. E por não ter força para levantar, lógico, são crianças, levantar pedras, madeiras em cima da mãe, ela é devorada por um titã. E é aí que a história começa, porque é nesse momento que o Eren, ele meio que se consome por um ódio, por um rancor dos titãs. E o desfecho da história começa aí. É ele querendo servir ao exército, as tropas defendem para querer se vingar não só do titã que matou a mãe dele, mas de os titãs em geral. Titãs. E após esse fuzuê todinho, os sobreviventes são mandados para a Muralha Rose, a muralha mais interna, vamos dizer, a muralha do meio. E é lá onde nossos protagonistas ficam sozinhos, os 3 estão praticamente sós, eles perderam os pais, eles perderam as mães, e lá eles têm uma chance de recomeçar se alistando para as tropas. Tropas que são divididas em 3 segmentos. São as tropas estacionárias, são responsáveis pela proteção das muralhas.
as tropas de exploração que saem das muralhas a fim de reconquistar o território perdido e fazer estudos, né, dos titãs. E a polícia militar, que os 10 melhores da seleção fica dentro da muralha China, onde lá estão o nobres rei, e as pessoas rei ricas, os né? nobres de lá. E eles passam por todo esse processo, eles passam 5 anos, termina em 850, quando a gente começa a ver a ação mesmo do anime. E os nossos protagonistas, além de outros 7, passam para... Tipo, são os 10 melhores, que podem se alistar como os cavaleiros, a polícia, vamos dizer. Aí, nesse meio tempo, o Almin e o Eren são atacados por um titã. O Eren perde perna. O Eren morre no 5º episódio. No, God, please, no! No! Eu fiquei na esperança que a Mikasa ia levar a história, Mas não, ele volta, o Eren volta, ele volta como titã. Isso porque em alguns episódios ele meio que tem um sonho, que não, na verdade não é um sonho, que ele encontra com o pai. E o pai injeta um líquidozinho, uma seringa no braço dele e ele volta a dormir. E quando ele injeta o líquidozinho lá, a vacinazinha lá no Eren, ele diz que é pra ele se proteger e pra proteger a humanidade. Ou seja, se ele fez isso, pode ser que ele está envolvido com os titãs que estão surgindo aí. Porém, eu não tenho mais ou menos uma ideia do porquê ele está envolvido com aquilo. O que deixa uma ideia no ar é quando o Pixie está conversando com o Eren e ele pergunta, né? E você acreditaria se eu te dissesse que há muito tempo atrás as pessoas brigavam entre si e que se houvesse um motivo para elas se unirem, um inimigo em comum para lutar, elas esqueceriam de lutar entre si para lutar contra o inimigo, né? Porém eu não acho que, por exemplo, o Eren não acredita nisso, nem o Pixies, né? E na história também não é verdade, porque mas é aquele tem negócio. a divisão lá do nobreza e ainda acontece assaltos e briga e morte. Mas e se os titãs que a gente tem, os titãs lá, os retardados lá, os bichinhos pequenininhos que aumenta? É tipo, eles não pensam, eles não se reproduzem, eles não fazem nada disso. A função deles é só comer humanos. Tipo, eles não têm mais nada pra se fazer. E se, por exemplo, eles foram criados, realmente esse fosse o motivo, eles tivessem sido criados para isso, e fugiu do controle, e foi iniciada, tipo, alguma pesquisa pra fazer com que pessoas tivessem também esse poder dos titãs, pra poder combater eles. Só que, tipo, acho que o único que deu certo ali foi o Eren. Porque os outros só estão atacando. Bem tardiamente, né? A humanidade. 100 anos depois. Isso é o que ninguém entende muito bem. E tem outra que, além do pai dele ter sumido, quando o pai dele some, porque o pai dele, na verdade, ele vai embora antes do Titã Colossal quebrar a muralha. Então ele talvez sabia que o Titã ia invadir, né? Um cara de um coração muito ruim, porque ele deixa o filho dele e a mulher lá na cidade. Eu sei que vão atacar lá, eu vou deixar. Coincidência. Não, pô, eu acho que há algum motivo, eu acho que ele tem algo fora da muralha, no qual ele, não sei, alguma pesquisa que ele esteja fazendo, que é fora da muralha, exatamente porque se fosse por dentro da muralha, acho muito provável de alguém pegar aquilo dali. E, por exemplo, porque tem humanos ali dentro da muralha. E se alguém encontra ele fazendo essas experiências, ele com certeza vai ser morto. Então, assim como ninguém vai lá pra fora, além das tropas de
de exploração. Mas no primeiro episódio, ele pegou o trem pra ir pra dentro da muralha. Ele foi pra muralha Shingo tratar de um paciente. Pode ser um dos motivos dos titãs estarem querendo entrar e ir mais pra dentro da muralha. Porque se você vê, o Colossal ele só tá dando os chutezinhos nas muralhas, fazendo buraco entre os titãs, causa o caos. E o Colossal vai dar uma quebrada na muralha. E pra mim, não tem motivo não tem motivo maior do que ir pro centro da muralha, porque alguma coisa deve ter ali. Eles estão procurando alguma coisa. O que ainda não foi dito, ainda não sei. Não sei se é cura, se eles estão procurando o pai do Eren. Então, deixando o anime de lado, agora a gente vai trazer um pouquinho mais do que acontece além dele, além do anime. Falar sobre o autor, o criador da história, que merece todo... Nossa, o cara foi muito genial. E em uma entrevista que ele fez, perguntaram a ele qual a dificuldade que teve do anime, assim, do mangá, para o mangá sair. E ele disse que o pessoal não aceitava muito a ideia, eles achavam esquisito a ideia dos titãs, eles achavam que isso não ia dar certo, que não ia dar rendimento, que não ia dar lucro. E se arrependimentos matasse, né? Todo mundo... Realmente a história é meio esquisita, né? Cara, mas eu acho que se deve apostar em ideia nova. É uma ideia, assim, não me chamou muita atenção, mas quando eu comecei a ver, o desenrolar da história é muito bom. Eu olhei, tipo, o primeiro episódio, o segundo, aí quando chegou no quinto, velho, eu tive que assistir direto, porque eu não consegui parar de ver. E é até o que ele comenta, perguntaram pra ele o que tinha mudado na vida dele depois do mangá, depois do anime, e ele falou que recebeu um telefonema uma vez do banco dele. Eles estavam achando estranho porque estava caindo dinheiro direto na conta dele e eles estavam com medo de que ele estivesse fazendo um golpe bancário. Só que na verdade era o sucesso lá do anime e aí já viu, né? Esperamos fazer algo assim também para cair muito dinheiro na minha conta. Alienígenas que... alienígenas, o cara tirou a história de alienígenas aí em um jogo. Além disso, tem um fato muito legal no qual o Dr. Pixies, é o comandante das tropas estacionárias, ele foi baseado em uma pessoa real mesmo. Ele foi baseado em um coronel, se não me engano, um coronel japonês que participou de guerras, em guerras passadas e tudo. Não lembro agora o certo qual a guerra dele que ele estava. Porém, ele tem uma fama péssima, ele foi um cara cruel. O pessoal odeia muito assim esse bicho. Os japoneses, eles falam mal realmente. E o personagem Pix foi baseado nele. E teve algumas pessoas que realmente não gostaram do porquê que foi baseado nele, não é nem do personagem em si, mas porque tinha sido baseado nele. Mas o personagem, assim, no anime, ele é uma pessoa boa, você vê também que ele leva algumas coisas ao extremo, mas ele é um cara bom e tudo que ele tenta fazer é pro melhor. Além disso, foi lançado também um filme e foi lançado o jogo de Attack on Titans. O jogo já lançou desde fevereiro de 2016, mas só no Oriente. E tá para sair o jogo ocidental, tá para sair em agosto. Aqui na Europa. Nos Estados Unidos, pelo Brasil. E lembrando também que o Titã Eren, ele foi baseado num lutador. Quando na entrevista o autor fala lá que ele se baseou em um lutador de MMA para fazer o Titã do Eren. Ele disse que gostava de artes marciais e queria passar isso pro personagem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem lá o que vocês acharam. Se a gente falou alguma coisa, a gente não comentou alguma coisa que vocês queiram comentar,
podem falar lá. Inscrevam-se no canal, compartilhem e deixem seu gostei lá.